Olá, pessoal! Beleza estar com vocês, reunidos mais uma vez para tratarmos sobre mais uma chave. E hoje a nossa chave é Network. E meu nome é Raquel, para quem não conhece, né? Raquel, do canal Consulte Educa. Estou com a minha queridíssima amiga Alessandra Nascimento, do canal Educação em Movimento. E nós estamos hoje para trabalhar com vocês a chave de número 36. E é com muito prazer, né, que nós estamos aqui para tratar desse assunto super interessante. Alessandra, fica à vontade para se apresentar, falar um oi para o pessoal. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Virando muitas chaves, cada vez mais sábios, prósperos e ricos? Claro que a gente deseja que sim, né? Então, a gente continue nesse movimento aí de cada dia virar uma chave aí dos temas que a gente está tratando, para a gente cada dia sermos mais prósperos, sábios e ricos. É isso daí. Obrigada, Recazinha, por estar aqui. Vamos falar, né, dessa palavra aí tão maravilhosa, né? Um tema muito interessante aí, que com certeza vai enriquecer muito mais aí o nosso repertório. Bem-vindos, pessoal. É isso aí. Então vamos lá, compartilhando nossa tela. Não apareceu, não, Alessandra, para você apareceu? Ó, ó o problema. Não, ainda não. Ah, apareceu. Agora. Ah, foi. É bom aumentar um pouquinho ou tá bom esse tamanho? Pode aumentar. Aí, tá bom. Bom, então, de acordo com a mentoria que a gente fez, essa chave aqui ela é 85%. Olha o valor que foi colocado para ela, né? É bem alta essa chave, muito interessante. E o que vem a ser network, né? Network aliás, voltando aqui, né? Que ela é 85% dos resultados que a gente possa vir a ter estão ligados ao network. Então, o network é muito, 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 muito importante. E o que vem a ser, né? Não é só você ser conhecido. Network não é só você ser conhecido, é você ter uma rede de trabalho. E é onde a gente vai investir energia, né? Para poder fazer uma engrenagem trabalhar a seu favor. Achei tão interessante, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas quando a gente fala em engrenagem, a gente pensar que é aquela coisa que tem que um dentinho vai conectando com o outro, vocês já viram? Um vai conectando com o outro. E aí, ó, ela vai mexer, quando ela mexe, ela vai se encaixando. Isso é super interessante, que quer dizer o quê? Que quando você faz essa engrenagem funcionar, ela vai trabalhar ao seu favor. Eu entendi como esse exemplo. Achei super interessante, acho que tem até mais. Eu não sei se você saberia, né, Alessandro? Se você ouviu, se você saberia explicar mais, mas assim, achei super interessante, né, que traciona, né, a fazer o movimento Na traciona engrenagem, né? e ela impulsiona e vai trabalhar, né, a favor. Só que isso tem que ter um movimento correto, senão pode quebrar os dentinhos e a coisa travar. Então a gente vai falar aqui hoje sobre alguns detalhes para isso funcionar, para essa engrenagem funcionar bem. A gente pode dizer também que o network é como se fosse um plantio e a gente precisa fazer, ou então que a gente também precisa de fazer depósitos para poder gerar crédito. E não tem a ver só com a questão, igual como a gente falou anteriormente, da gente, nós mesmos, mas é o relacionamento e o nosso relacionamento com as pessoas. E achei tão bonito quando fala que networking é relacionamento, que Deus ama gente, ama pessoas. Então, se a gente está trabalhando no network, a gente está trabalhando com algo que Deus ama, que são pessoas. Achei também isso também muito interessante. Quando fala que network é como se estivesse fazendo um depósito para poder você gerar um crédito, na nossa mentoria, o Pablo, ele, assim, eu não vou falar por experiência própria, porque eu não tenho muita experiência com network, mas achei super interessante duas coisas que ele falou. Que uma delas é que ele fez uma construção que é onde ele faz
ele faz muita das lives dele, dos cursos que ele oferece. Ele também aluga o espaço para outras pessoas utilizarem para darem curso, etc. e tal. E esse espaço, diz que ele é um super monumento, ele é todo de vidro, né, Alessandra? E assim, ele chama a atenção, ele enche os olhos. E é interessante que as pessoas, quando vão aos eventos e vão nesse local, é um excelente local para se fazer contatos, né? A gente tem até esse desejo, né, Alessandra? Porque a gente lida muito com gente, e ter um espaço é uma coisa legal, que a gente tendo condição, a gente vai fazer, né, Alessandra? É uma coisa que a gente tem desejo. E mais do que isso, de ter um local para poder você fazer esses contatos com as pessoas, a gente, igual ele fala, que investe recursos, que é a segunda coisa que ele faz, ele investe todo mês um certo quantitativo de valor para poder ele fazer esses contatos. Diz que no começo era de R$100, depois passou para 1.000, depois passou para 10.000, e agora ele é de R$100.000. Aí, nossa, gente, mas é dinheiro demais. Mas é o quê? Para pagar almoço, pagar café, pagar jantar, mandar buscar uma pessoa. No caso dele, ele pode mandar buscar não só no Uber, no carro, mas pode mandar buscar de helicóptero, de avião. O poder é tão alto que tem essa possibilidade. Então, assim, usar o que você tem, né? Tudo que você tem para poder você fazer contatos, e fica parecendo assim, que é uma coisa interesseira. Não é isso. Mas, assim, é um movimento de dar e receber, porque você vai em busca de algo, mas você também tem que oferecer, né? E oferecer tudo que você puder. Então, é um movimento de dar e receber, não é ser como é que eu falei agora? Interesseiro, não é ser interesseiro. É ser interessante. É ser interessante, você tem que ter algo a oferecer, né? Isso é muito interessante. E aí, como a gente falou, na própria palavra, net significa rede, work trabalho, então é rede de trabalho. E fala aqui que 85% dos resultados que a gente não experimentou está linkado a pessoas que eu não conheci. Então, é importante a gente aumentar a nossa rede de contatos. E no network é preciso 3 coisas, né? Tá aí o chá. A palavra C, o H e o A, mas é necessário o quê? Conhecimento. Você precisa de ter conhecimento, e como a gente disse na live anterior, de preferência conhecimento dos mais variados possíveis, né? Não pode ser uma coisa muito, como a Alessandra falou, né? Você não pode ser especialista num determinado assunto e só. Você precisa ser generalista, conhecer de muitas coisas, porque você vai ter assunto para conversar com diferentes pessoas. Então, a primeira palavra, a primeira letrinha aí é o C de conhecimento. Aí vem o H de habilidade, né? As habilidades que você tem são atrativas para as pessoas desejarem sua presença em qualquer ambiência. Então, além do conhecimento, você precisa ter habilidades. Para essas habilidades serem esse atrativo, né? Para você conseguir estar conectando mais e mais com outras pessoas. E outra coisa é o A, que é o A de atitude, né? A gente precisa ter autoralidade no que fala, dar a sua ênfase. A gente não cria as coisas, tudo já existe, mas a gente tem como colocar a nossa autoralidade, o nosso jeito, o nosso jeitinho de ser, aquele jeitinho especial. E no mundo nós tem bilhões aí de pessoas, cada um vai se conectar com aquela energia com a qual ela se identifica. Isso, exatamente, sumiu a palavra da cabeça. Então, existe espaço para todo mundo, gente para todo mundo, e é muito importante que a gente entenda bem dessas 3 letrinhas aí, né? Ter o conhecimento, ter as habilidades, para poder você mudar isso, a atitude também. Para aumentar o network, tem 5 pontos aqui que são super interessantes. Então, está buscando, né, conhecer pessoas novas e também ser conhecido pelas pessoas. Então, como a gente disse, é um movimento de ir e vir.
não é um movimento só de ir atrás e atrás de outras pessoas. As pessoas também precisam te conhecer. Você tem que se fazer ser visto. Então, esse ponto é muito importante. O outro, que é a questão, outro estágio aí, a questão do caminho, escolha pessoas para andar ao lado, sempre pessoas de alta energia, de preferência até maior do que a sua. E a gente vem falando isso, né, Alessandra, em vários Isso. lados anteriores. Energia vai atrair energia, você está com determinada energia, você vai atrair aquelas energias para você. Então, se você anda com pessoas que você vê que não está dando muito certo, que tem coisas que não está se afinando, você está mudando sua forma de pensar, e aí você vê que aquelas pessoas com quem você andava não estão se afinando, é uma coisa natural, vai distanciando e acaba que é porque a questão de sintonia, de vibração não anda junto. Mas é procurar, no caso do network aí, né, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você está aprendendo, tudo aquilo que você está indo atrás, você está buscando coisas novas, então procure estar escolhendo pessoas para se conectar, para andar ao seu lado. E de preferência que tenham pessoas que têm energia ainda maior do que a sua, naquele que é o seu propósito, naquilo que você almeja. Entra a intencionalidade, né? Que é o que a gente falou também há uns dias atrás, né? O network, você vai fazer tudo isso aqui com uma intencionalidade, né? De aumentar a sua rede, então de chegar perto de uma pessoa. É intencional mesmo aqui, nesse caso. Isso mesmo. Tem a questão da ponte, é interessante que são pessoas que recebem financeiramente para poder pegar na sua mão e te apresentar aqueles a quem você deseja. Mas geralmente nunca é de graça. Né? Geralmente recebe financeiramente para isso ou te pede um favor em troca, mas existe muito nesse meio as pessoas ponte que conhecem, que te faz chegar mais fácil naquelas pessoas onde você quer chegar. Então, uma ponte interessante que me veio à mente que agora, que as pessoas usam, né? Às vezes não, quando a gente fala de cobrar pedágio, às vezes não é só você pagar mesmo em espécie, né? Por exemplo, tem muitas pessoas, por exemplo, lojas, qualquer tipo de comércio para se promover, às vezes pegam esse pessoal aí do Instagram, que, nossa, me fugiu o nome deles, aqueles. Influencer. Isso, esses influencers. E aí você manda o seu produto para aquela pessoa provar, né? Seja uma comida, para uma degustação. E aí, se ele aprovar, esse influencer, ele divulga isso, né? Na rede social dele. Então, também é uma forma de network, né? Com certeza. Exatamente, esse foi um exemplo muito legal que você trouxe. Então, ponte, às vezes a gente usa, toda ponte cobra pedágio. É interessante quando fala nessa questão de ponte, até no nosso trabalho, houve algumas circunstâncias que eu trabalhei com uma outra amiga minha, a gente estava fazendo um trabalho muito próximo às prefeituras e ela tem um network incrível, incrível. Ela vai linkando uma coisa com a outra e assim e a gente sempre teve no nosso meio, pelo menos na parte educacional que eu digo, né? O conhecimento para poder oferecer em troca. Muitas vezes a gente conseguia parcerias com prefeituras ou até com alguma empresa, às vezes, e isso tudo que a gente tinha, a gente buscava aquilo que a gente estava precisando, que era de um local para fazer um evento, que era de um lanche para poder oferecer no evento, que era de prêmios para sortear no evento que a gente queria realizar. E aí, e ela tinha habilidade muito boa de fazer essas conexões, e a gente também tinha a contraprestação para isso, que é ter o conhecimento para poder oferecer, para poder, às vezes, oferecer um curso em determinada Secretaria Municipal de Educação. Nós tínhamos o conhecimento, a habilidade, e estava utilizando também ali essa atitude ali de mostrar o que a gente tinha para oferecer, o que a gente podia trazer de resultado com aquela parceria que a gente estava fazendo. Mas é muito legal. De alguma forma, eu vivenciei isso no meio educacional. Mas porque a habilidade dela de network é muito interessante, né? Conseguia estar linkando ali, muito comunicativa. Ela realmente, ela é top para fazer network. A senhora ela vê oportunidade em tudo, em tudo.
Mas aí achei interessante, né, que e a gente tem que investir também, né? No caso, se está abrindo um negócio, você quer uma projeção, você precisa investir. E, como eu disse, não é da questão de ser interesseiro, não, de ir atrás que você quer alguma coisa, mas de buscar o que você precisa e de oferecer também algo em troca. Então, assim, às vezes, pagar um café, olha que coisa mais legal, né? E isso também a gente fazia. A gente sentou com o pessoal, eu vou citar o nome agora de um dos locais, né? Que foi com o pessoal do Sebrae. Vamos tomar um café? E aí no café a gente paga o café, mas aí a gente está trocando ideias, colocando o que a gente pode oferecer à pessoa e solicitando aquilo que você precisa, mas muito gostoso. É uma coisa gostosa de fazer, vai acabando se tornando natural, mas é possível de fazer. E voltando aqui à nossa apresentação, né, a gente falou, né, das pontes e agora passar para rampas. Rampas são aquelas que te lançam, te impulsionam para cima. Existem pessoas que, se você encosta nelas, elas têm o poder de te rampar, de te jogar para cima. Mas não adiantaria nada se você não tem todo o arsenal necessário, porque às vezes você vai sobe com tudo, mas se você não tem as asas, se você não tem o combustível necessário, em determinado momento você acaba caindo. Então você tem que estar preparado, mas existem sim pessoas que a gente pode chamar elas de rampas. Você encostou, chegou perto, você consegue ser impulsionado com muita rapidez. Essa aí seria as pessoas rampa. E aí, no caso, quando você não tem. Sabe aquelas pessoas que aqueles. Como é que fala? As famas instantâneas, né? Aquela coisa que é aquele boom, pá! Né? Ela chegou próximo a alguém, isso acontece muito com ator, atriz, né? Alguém chega próximo, participa de um programa, vamos pensar num BBB, né? Às vezes a pessoa se explode, mas aí ela não tem aquele todo arsenal necessário para ela permanecer onde ela conseguiu, até onde ela conseguiu subir, acaba que ela cai no esquecimento, né? Ela não tem aquilo que precisa para poder manter. E tem também as plataformas, que são pessoas donas de ecossistemas, que são as maiores referências na área em que atuam, né? E aqui a gente passando por cada um desses aí, que o desejo que a gente tem, que a gente almeja realmente, é de passar a ser uma plataforma, que a gente possa sonhar e se tornar uma plataforma, que é ser dono de um ecossistema. Com certeza. Então tá aqui, mude de nível, né? De fase. Tem gente que parou no tempo por conta da fase boa. A questão de, vou falar, voltar lá na estabilidade, né? O Alessandro acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, e aí para, estabiliza ali e não vai para frente mais. Tem gente que acha que é o fim e a fase ruim. Mas, gente, tudo passa. Como a gente falou, tudo é cíclico, né? Existem fases para tudo. E nós, né, não somos uma fase, não é nem ruim, nem boa. E toda hora, todo momento é hora de crescer, é hora de amadurecer, de sentir novas frequências. E nada melhor do que se conectar com novas pessoas. Então, a gente precisa de investir realmente na questão do network. E a questão aqui da percepção e da realidade, vamos falar aqui da questão da gente, de ser necessário nós fazermos uma avaliação do nosso corpo. E o que seria isso? A gente precisa cuidar da nossa imagem. E cuidar como? Da questão da postura. Às vezes você fica assim, né? Dá certo, tudo bem, eu gostei, mas aquela postura, você não está empoderado, né? Vamos nos empoderar. Então, é investir na sua postura, na sua autoimagem, investir nas suas roupas, investir nos seus dentes, investir né? Você tem que cuidar dos seus cabelos. Investir mesmo, porque a aparência, né, como um todo, né? A aparência, porque às vezes você tem um valor imenso por dentro, mas a maioria das pessoas, a grande maioria, elas compram a imagem.
é aquela imagem que você vende. Então, você precisa cuidar da sua aparência, sim. Isso é interessante que não é com Deus, a gente está falando com as pessoas, e as pessoas compram muito da imagem, mas lembrando que com Deus é o nosso interior, né? É o nosso interior que conta. A sociedade não é imparcial e possui um certo critério estético. Por isso que a gente está falando de você investir nessa sua imagem. O ditado "não julga um livro pela capa", infelizmente, não funciona na prática. Portanto, dê valor e cuide da sua aparência, que é o que a gente acabou de falar aqui. Não apareça, né? Para você fazer o network, você tem que estar apresentável. Não apareça com a roupa amassada, mal vestido, e tantas outras coisas, né, no seu visual que vão afastar. Até a questão da roupa, eu lembro que ele falou, né? A questão da camisa, do detalhe da camisa, né? A questão da costura, né, ser no lugar certinho. Não é uma coisa desmazelada, tem que ser uma coisa alinhada, né? Isso. Eu lembro da nossa amiga, né? Tem que ser alinhado. Você lembra da outra, a mãe? A amiga mãe. Tem que estar alinhado. Sim, você tem que ter postura e compostura, né? Nesse meio, para poder você atrair. É isso aí. A gente acha que não é importante, mas a aparência ela é tudo, né? As pessoas julgam tudo pela aparência. As pessoas não, a gente, até comida, né? Você chega no lugar, você vai colocar comida, você olha, aquele que não está com a cara muito boa, você já olha assim com a cara torta, já está entortada de boca. Vou mexer com isso, não. Pode ser que está muito gostoso, que quer dizer que o nosso interior é muito bom, mas se a aparência não está boa, você já não vende a coisa. Né? É desse jeito. É isso aí. Bom, então a gente acho que pode passar para as tarefas, né, Alessandra? Podemos? Podemos. Acho que então, tá aqui. Bem esclarecido. Então, a primeira tarefa está aqui, né? Leia os livros O Corpo Fala e A Chave Mestra do Universo. O Corpo Fala, nós já fizemos, né? Leitura e estudo dele todo, já comentamos com vocês em outras lives. Mas super recomendamos. Às vezes vocês não ouviram a gente falar numa outra live, mas é super interessante como que alguns movimentos, os olhos, a sua postura, os braços, as mãos, as pernas, como que o corpo da gente mostra o que a gente está pensando, aqui no nosso interior. A gente ri demais das imagens do livro, né? E quando você começa a observar, meu Cristo amado, tudo, você bate o olho e você se autoanalisa também. Demais. Com certeza. Então, assim, são tarefas muito interessantes. Esse é a Chave Mestre do Universo, que é do próprio Pablo Marçal, eu ainda não li. Você já leu, Alessandra? Qual? Esse é a Chave Mestra do Universo, que é do Pablo? Não, ainda não. Tem o audiobook dela, tá falando aqui também. Mas, assim, são duas referências para vocês. O segundo exercício, que histórias que você tem contado para se conectar com as pessoas? Então, uma ferramenta poderosa do network é o storytelling, que é a arte, a habilidade de contar histórias. Faça esse exercício para ativar essa habilidade. Escreva 3 boas histórias. Aí ele fala aqui de uma história espiritual, uma história profissional, uma história familiar. É você ter como carta na manga para você se conectar com as pessoas. É um exercício super interessante de ser realizado. O item 3, no processo de construir relacionamentos, é muito importante saber ouvir e fazer perguntas. Inclusive, uma das chaves, se não me engano, é fazer perguntas. Perguntas. Eu estou ansiosa para essa chave, porque assim, a gente não sabe ouvir, né? Então é importante saber ouvir, a gente precisa saber ouvir. Geralmente a gente está assim, a pessoa está falando, você pega uma coisa ou outra, mas você não está atento, você não está com a escutativa no momento. Então, já é um ponto super importante. Agora, fazer perguntas aí é o X da questão, né, Alessandra? É bem desafiado. E essa exige treino, viu? Essa exige. Então, e aí ainda essa semana se
se conecte a alguém que você deseja e faça 3 perguntas para ela, tendo uma escuta ativa. Aí eu acho tão interessante, eu já vi exercício, né? Vamos supor, que pessoa que você tem muito interesse em conhecer, tipo assim, um escritor. Tem gente que fala assim, eu gostaria de encontrar com Jesus. Imagina se você encontrasse com Jesus. Quais as perguntas? 3 perguntas você faria. Você sabe que pergunta que você faria? Você admira muito uma pessoa, muito, muito, muito. Nossa, eu admiro essa pessoa porque eu acho ela top, porque ela é referência, ela é isso. Tá bom, e aí, né? Você vê na frente dela, você trava. Você vai poder realizar seus sonhos, você vai ter um almoço com essa pessoa, um jantar. E aí você tem a oportunidade de fazer 3 perguntas para ela. Nu. Você consegue? Agora fala do gênio da lâmpada, né? Quando ele a pedir o seu desejo, a pessoa fica travada. Aí não Pois pede. é. Nossa, só 3, meu Deus do céu. E aí? Só 3 eu tenho que saber. Então, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser sábio, né? Para poder saber fazer as perguntas certas. Para poder sair com muito aprendizado, né? De um encontro desses. Sim, E pode ser que você tenha oportunidade, vamos nos preparar para isso. Exercício número 4. Faça uma lista com 3 pessoas com quem você vai se conectar em cada área da sua vida. Na área espiritual, 3 pessoas com as quais você gostaria de encontrar. Na pessoal, 3 também. Familiar, profissional e financeira. Nossa, olha só. Então, assim, olha, já é projetar aí quais são essas pessoas com quem você gostaria de aprender algo, que você gostaria de trazer para sua vida, que você gostaria de estar encostando, né? Encostando no sentido de aproximar. Tô falando de encostar, me carrega com você, não é nesse sentido. Virar mala sem alça, não. Não é isso não. Encostar no sentido de se aproximar, né? De ter esse relacionamento com uma pessoa que tem algo para te ensinar. Comece a exercício número 5, comece a desenvolver seu próprio conteúdo. Escreva abaixo 3 temas que você vai começar a transportar nas redes sociais e comece ainda hoje a se relacionar com seus seguidores. Olha que lindo, né? Lembrando mais uma vez aí que o network é relacionamento e que Deus ama a comunhão, né? Deus ama pessoas, ama a gente, e aí a gente também aprender a amar, a se relacionar com as pessoas. É lindo, muito bonito. E interessante, né? A gente precisa de aprender isso. Aqui a gente vai falar dos versículos base, né? No caso, quem não consegue fazer network, com certeza tem bloqueio de autoimagem, tem timidez e precisa vencer isso para poder conseguir fazer o network. Meus irmãos, em Romanos, capítulo 15, versículo 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha o nosso potencial aí, né? De todos têm esse potencial. João, capítulo 19, versículo 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. O que José de Arimateia fez? Um network. Ele era um homem rico, né, daquela época, e ele tinha lá seus conhecidos. No caso aqui, ele tinha conhecimento, né, um acesso aí a Pilatos, e conseguiu um favor por conta dele. Ele usou o network, olha que interessante. Há quantos anos atrás? É verdade. Se não tivesse o network forte que ele tinha, não tinha conseguido essa façanha, né? Isso. E dar um enterro digno, né, para o corpo de Jesus. Muito interessante essa daí. E Êxodo, capítulo 17, versículo 12, quando as mãos de Moisés se cansaram, pegaram uma pedra, puseram-no debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Aaron e Ur ergueram suas mãos, uma de um lado, uma do outro, para que suas mãos permanecessem firmes até o pôr do sol.
aqui a gente percebe que foi uma ajuda que Moisés recebeu, e com certeza por conta dos relacionamentos que ele tinha. Eu não sei, né, na passagem quem é Aaron e Hur na ocasião, mas a gente percebe claramente de receber uma ajuda por conta do conhecimento que ele tinha do relacionamento com essas pessoas. Então, são exemplos, né, que são dados aí da importância do network, do conhecimento com outras pessoas. Tem alguma coisinha para falar, Alessandra? Não, a gente só assim, né, mais uma vez reforçar que network, como diz, determina os seus resultados, só 85%, né? Então, assim, que a gente realmente coloque em prática aí os 15%, né, que é o chá, né, que é o nosso conhecimento, habilidade, atitudes, para a gente poder ampliar essa nossa rede, para que a gente possa e ser intencional, porque também não significa que você tenha que sair falando e conhecendo todo mundo, não. Isso é de acordo com aquele objetivo que você tem, né, que você vai determinar, vai falar, não, eu preciso conhecer essa pessoa ela vai me agregar isso, a outra vai agregar aquilo, né? Tanto de conhecimento, como também de experiência, né? Que a gente tem que levar em consideração as habilidades, e aí fazer isso intencionalmente. Não é sair, vamos dizer, tomando chá e café com todo mundo que você vê na rua e falar, vou fazer o que estou fazendo network. Não. É com intencionalidade, isso é muito importante. Tá? E que realmente vocês sejam aí sábios, né? E que cada vez a gente amplie essa rede, né? Que nos faz bem e o mais importante, né? Que agrada a Deus, né? Que a gente vai estar se conectando com gente. Por isso que o Raquelzinho, o nosso network é forte. E é gostoso, gente. A gente pensa assim, geralmente traz medo. Pessoa, ai meu Deus, não vou conversar com essa pessoa, ela é tão assim, às vezes pensa que é uma pessoa pré-julgamento, né? Um pré-julgamento, mas é uma coisa muito gostosa de ser feita. A gente tem medo, às vezes a gente tem medo de pessoas, mas é muito gostoso, gente, se relacionar. É um exercício de relacionamento, é uma coisa muito gostosa de ser feita. Verdade. Vamos lá, vamos conhecer gente. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para trazer hoje é isso. Nós agradecemos muitíssimo a participação de vocês. Mais uma vez, se achou interessante, compartilha com quem você conhece. Pode compartilhar conosco também suas percepções através dos comentários. Pode curtir, ativa o sinalzinho aí para poder você estar recebendo sempre que a gente... o sininho, ativa o sininho, né? Sempre que a gente tiver coisa nova, vai aparecer para você, vai ser acionado o sininho. E é isso daí. No mais, assim, da minha parte, agradeço demais a todos vocês. Muito obrigada, Alessandra, por estar junto, pela oportunidade. Eu que agradeço. Mais uma live de muitos aprendizados, gente. Muito obrigada por estarem conosco. Se inscrevam, curta, compartilha, comenta. E vamos lá, aumentar a nossa rede aí. É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, Raquelzinha. Obrigada a você, beijão. Gente. Beijão, abraço a todos, gente. Até logo mais.